pessoal, tudo bem? Março foi um mês aí que encerrou o nosso primeiro trimestre de 2020, né? A gente teve aí nesse período todo diversos acontecimentos desde janeiro, né? Fazendo uma breve retrospectiva, teve alteração do presidente de Senado e Câmara, tivemos aí a troca de ministros, tivemos também a aprovação de algumas reformas e algumas marcos importantes da nossa política, né? Alguns dados positivos e outros nem tanto assim. A gente viu que, por exemplo, o próprio mercado não digeriu muito bem, já agora em março, né, a saída do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O julgamento dele foi tido como inconsistente, foi anulado, né? E o próprio juiz, que foi ministro da Justiça, Sérgio Moro, foi tido como suspeito aí de julgar os casos do Guarujá e também do sítio de Atibaia. O mercado não gostou muito disso, né? E acabou dando aí um tom mais pesado. A gente também comenta a velha novela aí sobre o coronavírus, que nunca deixou de sair do radar desde o ano passado, né? E esse ano, que a gente achava que o pior já tivesse ficado para trás, infelizmente nesse período agora, né, nesse último mês de 2021, em março, o contágio, né, o número de mortes aumentou significativamente, né? Com isso, a gente, diante de todos esses fatos, poderia acreditar, nossa, então março foi um mês muito ruim para a Bolsa. Pior que não, foi um mês positivo, se recuperou em grande parte das quedas que ocorreram em fevereiro e janeiro, né, do ano de 2021, e a Bolsa subiu 6% aí, muito por conta, né, a gente teve os 2 primeiros meses do ano com diversos pontos negativos, né? Acho que a questão da eleição dos presidentes do Senado e da Câmara, que deram capital político para o governo agora destravar, né, as reformas. Isso aí ajudou bastante a que a nossa bolsa aqui pudesse andar do jeito que a gente espera, que é para cima e tudo mais. Das pautas que estão aí endereçadas, a gente tem a aprovação do Banco Central, a autonomia do Banco Central. Então, vão ter mandatos aí que vão se alternar entre os governos e o Banco Central vai ter mais autonomia para poder tomar suas decisões. Um ponto importante é que antes só tinha, né, a prerrogativa da inflação, agora o Banco Central também vai ter que acumular a prerrogativa do crescimento, ok? Então, é controle da inflação e também de promover um crescimento sustentável. Esse é um ponto. A gente também tem os pontos aí da liberação, né, dos setores de aeroportos, os portos aqui também no Brasil. A gente também vai ver aí o setor elétrico com várias concessões, várias privatizações que já foram aí encaminhadas para a aprovação, né, via Congresso. Então a gente tem esses pontos. A gente acredita que agora, com uma base aliada, mais aglutinada, mais próxima aí do governo, a gente consiga de fato caminhar com as reformas. Um outro ponto importante foi a aprovação do orçamento. Existem ainda alguns pontos para serem ajustados, mas o orçamento em si, para 2021, foi aprovado agora em março. Então, acho que isso é outra coisa que ajudou também a Bolsa a dar uma andada. E também a gente acompanhou um pouco aí as bolsas lá de fora. A gente viu as bolsas de Nova York, da Europa, as bolsas lá da Ásia, fazendo novas máximas aí no ano. Então isso aí ajudou bastante com que a gente também andasse no mesmo caminho. E outro ponto importante, a gente não tem como deixar passar, foi a elevação da taxa de juros aqui no Brasil, que saiu dos 2% ao ano para 2,75%. O Banco Central aí deu um tom mais hawkish, como a gente chama, mais agressivo com relação à inflação, que não vem apresentando um cenário positivo. A gente até acredita que isso tem muito a ver com o dólar, né, que apresenta uma valorização no ano de 2021 quase na ordem de 10%. A gente acha que grande parte dessa inflação, né, o IGPM, aí, acumulado em 12 meses, beirando aí os 30%, a gente acredita que isso aí tem muito a ver com o dólar. Então, o Banco Central já está atento a isso e começou a elevar as taxas de juros. E a gente acredita que aconteça isso em virtude do cenário que está se alterando, e a gente vê que as projeções indicam que a gente deve terminar o ano aí de 2021 em torno de
5%, né, nossa taxa de juros. Lá fora, externamente, a gente fala brevemente aí sobre a Europa, sobre os Estados Unidos, né, que continuam tendo novos casos, reinfecção, segunda onda, mas acho que o ponto mais importante aí que a gente tem visto que os pacotes de auxílio, os pacotes de ajuda que estão sendo aprovados, que estão sendo colocados em prática por lá, eles têm sido efetivos. Até as previsões lá nos Estados Unidos do Bureau, né, de Análise Econômica dos Estados Unidos, ele estima uma alta de 5,7% para esse ano, mas as projeções já estão caminhando para 8%, tá? Isso a gente deixa bem claro isso aí na carta. E também acho que isso que deve ter também ajudado bastante a nossa bolsa aqui no Brasil e as bolsas lá de fora andarem. Tá? Então a gente, na nossa visão final, a gente coloca, né, a gente já vem frisando isso, que em determinados momentos, quando a situação parece que está tudo ruim, quando está tudo caótico, como a gente está assim, a gente acaba que procura entender que o mercado se antecipa. Então, acho que a gente já viveu o pior, as vacinas trazem aí um alento, trazem uma clareza com relação ao futuro, e é isso que a gente acredita também. O próprio Ministério da Saúde já vem falando em termos de vacinação, o Brasil já conseguiu vacinar 1 milhão de pessoas em um único dia, então a gente vai vendo que vai passando o tempo, a gente vai também se ajustando e o estoque de vacinas, né, já vai começando a ser aumentado. Então a gente vê que isso daí é muito positivo, a gente sabe, a gente entende que a situação ainda é uma situação bem complicada, são 300 e poucas mil mortes e mais de 10 milhões de pessoas infectadas, né, e reinfectadas aí. Então a gente sabe que o cenário ainda é um pouco conturbado, mas a gente acredita que lá para o segundo semestre, lá para agosto, a gente já tem quase que a totalidade da população aqui no Brasil vacinada, tá bom? Esse é o nosso recado aí para esse primeiro tri que se encerrou. A gente viu que a Bolsa está praticamente no 0 a 0 e a gente está também contando hoje com a volta da economia. Então, os setores, a gente está com as posições muito aí voltadas para a retomada da economia doméstica aqui do Brasil, apesar do ruído político, apesar do cenário externo, apesar de todo o contexto de coronavírus que a gente tem vivido, tá bom? E a gente acha que daqui a pouquinho, né, a gente está um pouquinho atrás do índice Bovespa no ano, e a gente acha que essas teses daqui a pouco elas vão se materializar e a gente vai de fato surfar uma onda muito positiva, como a gente sempre fala, né, em relação ao longo prazo. Então a gente está se posicionando hoje, tá? Talvez a gente tenha 2 ou 3 meses ainda mais complicados. A gente acha que a partir lá do segundo semestre, né, a gente nunca sabe quando que o mercado antecipa, a gente já está começando a formar nossas posições para o que vai vir aí para o segundo semestre, tá bom? Qualquer coisa, estamos aí, acessem nossas redes sociais, a gente tem feito lives, podcasts, fiquem atentos aí às nossas redes, né, Instagram, Facebook, YouTube e tudo mais, para poder receber os nossos conteúdos, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau, fiquem com Deus.